conhecia o BPO financeiro, né? Eu conheci há pouco tempo e foi transformador toda a experiência que a gente tem vivido ali com a Karine, né, no curso. Poucos meses ainda, sou da última turma, estou finalizando e eu já consegui fechar meu segundo cliente de BPO. Então, sou muito feliz, muito contente com o resultado. Hoje, nós temos um faturamento de BPO financeiro aqui na empresa de 377 mil. Então, esse número eu apurei ontem, então ele está exato, tá? 377 mil. Agradecer de coração tudo que a Karine fez por nós. Ela realmente conseguiu dar sentido para o escritório, dar sentido para a minha vida, em busca incessante que eu vinha de entregar mais, de ser mais do que alguém que gera obrigações para o cliente. Pode confiar e pode ter certeza que é um investimento que vai te dar muito retorno. Quem está entrando nessa, né, vamos falar assim, com o BPO, não tem ideia do mercado que tem. Porque a grande dor de todo empresário, seja pequeno ou médio, é a questão da mão de obra para fazer ali o administrativo, emitir uma nota fiscal. Então, ó, se você está pensando em entrar, não, entra como aluno, primeiro, porque compensa, né? Só com o curso Vire BPO, alguém que não é da área, não é contador, a gente está rodando em menos de 45 dias, a gente está com praticamente 5 clientes rodando. Quem está na dúvida, mas será que viram ou não? Gente, o mercado está gigante. Tá? E está nascendo essa questão do BPO no Brasil, né? Quando eu saí de um escritório de contabilidade e eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, até que alguns clientes veio procurar para mim estar auxiliando ele com o financeiro dele. Até que eu fui atrás realmente para saber o que era o BPO financeiro e descobri a Karine Carvalho. e é aí que eu já estou há 1 ano e meio, hoje eu estou com 15 clientes e graças a ela eu vou chorar. Mas enfim, ela me ajudou bastante, hoje eu sou como profissional, eu sou grata a ela. A minha história com a Karine se iniciou há 3 anos atrás, quando eu estava sobrecarregada, insatisfeita e não tinha noção do meu potencial. Eu posso dizer que a Karine mudou a minha vida, ela mudou a minha história, não só na vida profissional, como pessoal também. Hoje eu sou gestante da Helena e eu tenho flexibilidade, eu tenho confiança, eu tenho apoio e eu tenho clientes, né, de BPO financeiro, coisa que eu nunca imaginei ter na minha vida. O curso do Vire BPO apareceu para mim sem eu nem saber o que era BPO e assim, a Karine, ela foi fantástica. Buenas! Olá, olá, olá! Excelente noite para você que está chegando na segunda aula da semana do BPO Financeiro na Prática. Seja muito bem-vindo. Quem chegou cedinho, excelente noite. Quem está chegando, fique à vontade, vão chegando, vão pegando papel e caneta na mão, se concentrando para essa aula que tem como um tema, geralmente, algo
que as pessoas têm muita dificuldade, que é a venda. E eu tô aqui justamente para demonstrar toda a estratégia para você conquistar os primeiros 10 clientes de BPO financeiro em até 90 dias. Certo? Quem já estava na aula passada sabe. A regra é: apresente-se nos comentários, gere esse engajamento, essa conexão com um colega que também está dedicando seu tempo para estar aqui e coloque a cidade e o estado de onde você está falando. Coloque também a informação do nível de BPO financeiro que você está atualmente. Se você é iniciante, está começando do zero, ou se você já tem alguns clientes em carteira de BPO financeiro e está aqui para aprender a escalar ainda mais essa abrangência de clientes atual. Certo? Vão chegando, sejam muito bem-vindos. Eu quero também agradecer a vocês que estão aqui dedicando o seu tempo. Já são mais de 1.000 inscritos na Semana do BPO Financeiro na Prática. Estou muito feliz, de verdade. É uma conquista para mim. Cada vez o BPO Financeiro tem tido mais alcance. E tudo isso é porque, sim, ele tem cada vez mais demanda. E você pode estar aqui pensando, será que é possível se destacar e encontrar clientes e conquistar a confiança desses clientes, mesmo sem ser autoridade na internet, sem ter muitos seguidores? Ou para você que tem um perfil pessoal e quer começar a empreender com BPO financeiro, quer começar a se posicionar na internet, você consegue captar clientes de BPO financeiro? Eu estou aqui para não só te dizer, mas te mostrar e dar ferramentas para você conseguir, certo? Mas eu quero te dizer que essa é, com certeza, se não é nesse momento, um dia vai ser ou já está sendo, tá? Um dos empecilhos, uma das barreiras que a sua mente coloca. Você se acha incapaz de começar a conquistar os primeiros clientes de BPO financeiro porque não tem autoridade ainda. É ou não é? Quem está pensando isso? Já coloca aí nos comentários. Olha, essa aula é para mim, Karine, porque é exatamente a minha barreira mental nesse momento. E é normal, eu também pensei exatamente muito sobre isso lá no início, quando eu comecei, há mais de 5 anos atrás. E tá tudo bem. O mais importante é você não se barrar o seu crescimento como profissional por causa dessa mentalidade. Tudo bem? Então, vamos quebrar isso hoje? Vamos fazer essa quebra de objeção hoje? Quem tá comigo? Show de bola. Gente, eu quero então compartilhar este primeiro conteúdo sobre o tema. Deixa eu só ampliar a tela aqui. Eu quero que você visualize em tela este tema que é tão importante. Vendas. Vendas. Quando eu falo vendas, o que vem à sua cabeça? Me conta. Vem algo positivo, algo negativo? O que vem na sua cabeça? Vem algo fácil, vem algo difícil? Ó, compartilhando aqui com vocês, então, o tema da aula de hoje. Bora começar? Hoje vamos falar, então, sobre a descoberta de como abordar clientes potenciais, mesmo sem audiência ou autoridade inicial. Certo? Então, ela serve tanto para você que já empreende, já tem um negócio com clientes ativos e está começando a se posicionar com BPO financeiro, e serve também para você que está começando do absoluto zero e vai começar a oferta do serviço de BPO financeiro, certo? Legal. Então, a semana do BPO financeiro na prática é para você que quer conquistar os seus primeiros clientes de BPO ou aumentar a carteira e agregar mais valor com BPO financeiro. Dobrar o seu faturamento iniciando a oferta deste novo serviço e tendo renda extra com honorários recorrentes, fazendo essa diversificação de carteira. Tudo bem? Muito bem. Então, eu quero
inclusive, demonstrar à comunidade que você que está aqui assistindo essa aula está participando. A gente tem criado uma comunidade incrível e engajadíssima de BPOs financeiros no país. Olha que bacana esses feedbacks que estão em tela. Uma primeira aula que já abriu 1000 likes para mim, e eu sempre peço feedback para vocês, porque tem que fazer sentido. Eu digo por mim, eu já assisti tanta aula que, de verdade, não me agregou muito, profissionalmente falando. Muitas vezes não prometeu e não entregou, sabe? E eu não quero que essa semana do BPO financeiro seja mais uma dessas aulas para você. De verdade, quem me conhece sabe. Eu não gosto de teoria, eu gosto de prática. Então, vamos praticar mais uma vez, hoje focado em vendas. E na próxima aula ainda com um assunto muito importante que eu vou divulgar na sequência. Então, estou muito feliz por destravar justamente essa barreira que muitas vezes impede muitos profissionais de conseguir o sucesso, que é a parte de vendas. Lembrando que ao final desta aula, quem ficar até o final e estiver inscrito e participando do grupo do WhatsApp vai receber um material exclusivo, tá bom? E eu quero te conhecer, nosso último combinado aqui antes de começarmos o conteúdo técnico eu quero te conhecer, já me apresentei, vocês já me conhecem. Então agora nada mais justo do que você que está aqui assistindo se apresente. Vai lá no meu Instagram com a hashtag BPO na prática aula 2. Comente na última foto ou nos stories, faça um repost, me marque para que eu consiga enxergar, visualizar você, saber o seu feedback, me conectar com você por lá também, tá bom? E diga aí se essa aula fez sentido para você também. Então, uma breve revisão da aula 1 para você que está chegando agora não ficar perdido, tá? Conceito e valor do BPO financeiro. Nós vimos na primeira aula organização e estrutura inicial que você precisa ter para começar. Como montar os seus serviços de forma escalável. A gente falou de planos de BPO financeiro e até um colega que estava ao vivo colocou um comentário que me chamou muita atenção. Ele falou o seguinte: eu não fiz esse mapeamento, essa organização de pacotes, de caixinhas de BPO financeiro, como eu gosto de dizer, didaticamente, e hoje eu não estou dando conta de tanto serviço extra BPO financeiro que eu estou fazendo para os meus clientes em carteira atualmente, que eu não deveria estar fazendo. Então, a bola de neve aconteceu ali, lá no início, quando ele começou sem essa estrutura base. Então, me chamou muita atenção, porque ele expôs justamente que ele visualizou a falta dessa organização, o impacto que essa falta de organização dos planos e preços que nós vimos está acontecendo agora na vida dele, profissional. Então, tem como, fica tranquilo, meu caro colega, agora não me recordo exatamente o nome ali do seu canal do YouTube para poder te citar, mas se você está me ouvindo, você sabe quem é, né? Tem como recuperarmos isso, fica tranquilo e conte comigo para essa jornada, tá? Então, nós vimos os planos de BPO financeiro com uma breve valor, né? Uma breve mensuração de valor. Então, pessoal, vejam um tanto de conteúdo que nós vimos até aqui e hoje veremos estratégia de vendas. Eu não sei se está parecendo que esse é um tema que eu gosto muito. Não sei se está nítido para você. Eu gosto. E olha, vendas foi uma barreira muito grande para mim, antigamente. E hoje não é mais. É inclusive meu setor predileto. Olha só que curioso. Viu como realmente tem como? Tem como. Basta que a gente queira e tenha ferramentas para isso, tá? Checklist do cliente ideal de BPO. Só para relembrar. Por que, Karine? Porque tem tarefa prática hoje também nessa aula e é muito importante que você mire corretamente. Se você sair abordar clientes que não estão dentro desse perfil de cliente ideal, a probabilidade de não dar certo, de você receber 90% não, 100% não talvez, é maior. E sim, a gente vai receber muito mais nãos do que sims. É normal isso, essa é a vida real, tá bom? Mas se você mirar com estratégia nos clientes ideais, é mais eficiente para você.
te economiza tempo, tá bom, meu caro? Então, vamos lá. Não sabem fazer controle financeiro empresarial, o cliente que não gosta de assunto financeiro, de gestão, ele faz muito bem, o padeiro sabe fazer muito bem o pão, mas a parte de gestão ele não faz. Então, isso cabe em todos os nichos, tá? Estão sempre correndo, não tem tempo para essa organização, ou não tem a capacidade financeira ainda para contratar um analista financeiro que custa caro no mercado. E esses são os perfis de clientes, tá? Aqui em tela, ó. Esses 4 checks são as características de um perfil de cliente ideal de BPO. Agora, esses 2 checks aqui, ó, que são os xizinhos, eles não são perfil de cliente ideal, tá? Clientes com endividamento alto, porque milagre a gente ainda não tá fazendo. Então, assim, ele não vai conseguir te pagar se ele tiver um endividamento alto. É aquele empresário que já se acostumou a estar mergulhado nas dívidas. E isso não quer dizer que ele não tenha salvação, tá? Mas se te contratar, vai afundar ainda mais o barco, a ponto de você organizar o financeiro e ver que tem muita dívida, você não tem como fazer um milagre, entende? Isso é bom deixar claro desde o início. Se mesmo assim o cliente diz, não, isso faz parte da minha estratégia, eu quero organizar o financeiro para poder começar a quitar essas dívidas, organizar essa quitação. Ótimo, então conta comigo. Aí, ok. Tá? Então tem que analisar e deixar muito claro isso. Milagre nós não estamos fazendo com BPO financeiro ainda, tá bom? E aquele perfil de empresário que não valoriza a gestão financeira. Esse empresário, pessoal, é aquele empresário que, por mais próspera que a empresa é, muitas vezes trabalha com licitação, empresas, valores grandes, mas ele não tá nem aí para a gestão financeira. Ele, de verdade, não valoriza isso. Não é aquele empresário que, eu esqueci de pagar o imposto. Não, vou lá, vou perguntar, olha, eu acho que eu não paguei o imposto dia 20. Isso é interesse. É demonstrar que valoriza a gestão financeira do negócio. Não, aquele empresário que, paguei, meu filho, não paguei, não sei, também não quero saber. Esse perfil de cliente não é o cliente ideal de BPO financeiro. Tudo bem? Estamos combinados? Eu espero que sim. Certo? Por que eu digo isso, tá? Porque eu já errei muito tentando mirar em clientes que, olha, de verdade, não valorizavam isso, né? Não tinham essa visão, a mentalidade. E tá tudo certo. Toda empresa precisa de gestão financeira para sobreviver, mas nem todo empresário ainda tem essa consciência disso. Apesar de que a mentalidade está aumentando cada vez mais. O nível de consciência sobre a importância da gestão financeira tem aumentado cada vez mais. Certo? Então, eu quero começar esse assunto de vender sem ter autoridade, que é o tema de hoje, perguntando para você. Eu parecia ter autoridade aqui nessa fotinho? Lá em 2010? Pois bem, eu quero te relembrar que eu também estava exatamente nesse ponto. Eu não tinha seguidores, eu não tinha grandes conexões, e eu queria ajudar genuinamente os empresários a organizarem suas finanças para dormir tranquilos e, obviamente, ter o meu faturamento aumentado. Eu contei a história do meu primeiro cliente de BPO financeiro, eu contei como eu vim parar no BPO financeiro sendo contadora, eu contei tudo isso para vocês na primeira aula. Então, eu quero te dizer que como é que eu vendi o primeiro cliente sem ter tudo isso, só que eles confiaram em mim para fazer isso. Existe uma estratégia para isso, tá bom? E foi aí que, testando algumas abordagens, a gente valida um método, a gente entende e quais são os clientes melhores, o que eles procuram, quais soluções eles precisam, né? Então, a gente identifica essas dores e começa a conversar para não soar invasivo, começa a abordar de forma estratégica, tá? Então, tudo isso a gente vai ver agora, tá? Então, existem formas bem legais de começar. Então, eu quero compartilhar algumas delas com vocês. E o meu pedido aqui é que, pessoal, a gente tem que sair da semana do BPO financeiro na prática praticando. Eu, de verdade, acho que não faz sentido você sair de uma aula, de cada uma dessas aulas que estão sendo preparadas para a prática, sem praticar. É ou não é?
Então, assim, de verdade, eu sei que você pode estar aí nessa casa fazendo qualquer outra coisa simultaneamente a essa aula. Mas de verdade, você que já me conhece sabe que eu não gosto de te fazer perder tempo, porque eu não gosto de perder tempo. Então, se concentra, tenta aproveitar o máximo que der. E de verdade, coloque em prática. Anote, olha, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, eu vou abordar com detalhes a pessoa X e Y. É isso, tá? A ideia dessa aula, principalmente de vendas, é isso. Então, conto com você, tá bom? Então, é possível, tá? É totalmente possível. E aqui eu trouxe, inclusive, o índice de novas empresas abertas durante o período. Esse aqui é um aumento comparativo de 2020 para 2021, tá? Empresas ativas no final de 22, ou seja, cada vez mais empresas estão abertas, estão sendo abertas. 20.191.290 empresas, é muita gente, tá? E esse dado aí tá até desatualizado, falta 2025, 2024, que o ano já finalizou. Então, cada vez mais crescem empresas, mas ao mesmo tempo, também empresas morrem por falta de gestão financeira. E é aí que a gente entra. Então, possibilidades existem inúmeras, tá? E antes de te ensinar a abordar e vender o BPO, você precisa saber algo bem importante. Eu não posso começar uma aula de vendas sem te mostrar uma base importante, que é a regra de precificação no BPO financeiro. Existe um método para ser feito, tá? Existe uma forma que evita transtornos. Olha esse plano comparativo. Nós vimos na aula 1 a estrutura das caixinhas de BPO financeiro, certo? Plano básico, plano intermediário, plano avançado. O que geralmente tem em cada um. Agora, eu trouxe aqui para você uma regrinha de precificação. Porque, sim, é algo que nos traz insegurança. Quando nós, por exemplo, estamos na frente de um cliente, um comércio que usa maquininha de cartão, que quer agendamento bancário, tem um volume considerável, a primeira coisa que nos traz insegurança é que valor que eu vou precificar esse honorário. Como é que eu vou precificar o serviço de BPO financeiro? É ou não é? E eu quero te dizer que eu não posso te deixar ir para o mercado sem essa segurança base de precificação, porque se você errar um preço hoje, meu caro colega, para você recuperar essa precificação depois é muito difícil, talvez você nunca irá recuperar essa precificação errada inicialmente. E isso traz insegurança. E você, o cliente, eu digo que o cliente ele é um cão farejador. Qualquer sinal de insegurança, ele vai perceber. Ele vai perceber. E aí, ele vai dizer, essa pessoa não sabe muito bem o que ela está fazendo. Olha, vou ter que repensar, eu vou ter que pensar, e aquele vou ter que pensar não volta nunca mais, vira as costas e ele não volta a falar com você. Então, segurança, e por isso não posso deixar de mostrar para vocês. Esse plano básico e completo aqui é um plano básico, tá? Então, eu peguei o plano básico da aula passada e eu desmembrei em 2, porque tem como fazer isso, tá? Lembrando que são sugestões base. Então, o que eu peguei num plano basicão, arroz com feijão, sem relatório de fluxo de caixa? Eu peguei a tarefa de emissão de notas, emissão de boletos, conciliação bancária apenas das entradas e relatório de inadimplentes. Existem planos de BPO somente de contas a receber. Esse é um deles. Tudo bem? E peguei um plano básico completo, com emissão de notas, boletos, conciliação bancária de entradas e saídas completinha e relatório de fluxo de caixa mensal. Tudo bem? Poderia incluir aqui relatório de inadimplentes também, bem tranquilo, porque a gente já vai conciliar os recebimentos, emitir os boletos, acho que cabe muito no relatório de inadimplentes aqui, tá? Só realmente não coloquei o check. Mas, o que eu vou te dizer? Muito importante
esses detalhes aqui, ó. Até 20 notas, até 20 boletos, conciliação bancária de uma conta PJ, quais relatórios serão entregues. Poderia colocar aqui também a periodicidade dessas entregas. Por que, Karine, que tu tá me falando isso? Eu não tô te entendendo. Porque se nós tivéssemos um plano de 20 notas fiscais, 20 boletos de cobrança, é um preço? Vamos supor que seja R$500, tá? Supostamente. Agora, qual seria o valor para emissão de 100 notas fiscais, 100 boletos de cobrança? Seria o maior ou menor? Seria maior. 100 é maior do que 20. Não faz sentido algum a gente pegar um plano pequeno, com um volume de notas pequeno, os mesmos entregáveis. Eu vou fazer a mesma emissão de nota, de boleto, só que o volume é maior. Eu não posso precificar do mesmo jeito desse plano de pacote de 20 volumes, 20 quantidades. 100 é maior que 20. Então, não precifique igual ou muito similar, não faz sentido. Tem que estar conivente com o tempo que você vai dedicar ao trabalho, certo? Então, por exemplo, esse plano básico completo, que vai ter a conciliação bancária também das saídas e um relatório de fluxo de caixa, ele também tem que ser maior do que essas mesmas quantidades aqui de notas e boletos. Por quê? Porque ele tem mais entregáveis. Então, a quantidade, ela impacta diretamente na precificação e os entregáveis impactam também na precificação, concordam? É isso que eu quero demonstrar com essa estrutura. Então, pessoal, um dos pilares do sucesso no BPO financeiro é delimitar as quantidades. Quem vai te dizer isso? O cliente. Como é que eu vou chutar a quantidade de movimentação de uma empresa que eu nem conheço? É um possível cliente. Não dá. Quem tem que nos passar essa informação é o cliente. Então, pergunte: qual volume de contas a pagar, volume de contas a receber, quantidade de contas bancárias PJ para fazer a conciliação? Pô, conciliar dá trabalho. Conciliar uma conta bancária PJ dá um trabalho. Conciliar 5 contas bancárias PJs dá 5 trabalhos a mais. Entende? Então, precificar corretamente com metodologia e um contrato claro e específico para o BPO financeiro. São pilares muito importantes para você não errar na precificação, certo? Tem que ter estratégia, tem que saber o seu custo-hora para poder precificar corretamente e a média de tempo gasto em cada tarefa, de acordo com a volumetria desse cliente. Então, eu preciso salientar para você: não erre na precificação. Dos pilares do sucesso no BPO financeiro é você precificar certo. O BPO financeiro tem uma margem de lucro muito maior do que muitos outros serviços. E é um serviço que você consegue atrair o cliente a longo prazo. Um cliente que ganha tempo liberado na sua operação, um cliente que ganha informação eficiente, ele valoriza o teu trabalho. Certo? Então, como identificar e resolver as dores do cliente? Você entende que a mágica não está apenas em encontrar possíveis clientes, mas em mostrar que você entende exatamente do problema deles. E de verdade, você precisa saber o impacto que o BPO financeiro traz, apresentar propostas que falam dessas dificuldades. Por exemplo, medo de multa, aquele cliente que não gosta de pagar juros e multa de boletos em atraso, tem o fluxo de caixa desorganizado, não gosta de perder tempo ou tem a falta de tempo. A conversa muda de tom quando a gente consegue identificar essas dores dos clientes, certo? Então, eu trouxe aqui para você um esqueminha de
Estrutura mais empatia é igual a conversão. Estrutura mais empatia é igual a conversão. Você vai identificar através dessas perguntas que eu acabei de mencionar para você aqui, ó. Quantidades, se emite nota, boletos, quantidades de contas bancárias. Aí você gera a empatia, mostrando exatamente que você se identifica com essa dor do cliente, que você sabe o que ele passa e você consegue otimizar a sua conversão. E não importa se você é iniciante, se demonstra clareza, método e segurança. Mesmo sem nenhum contrato fechado, o cliente sente essa confiança. Certo? Então, lembram da listinha de 10 clientes? Vamos construir e estruturar uma proposta comercial que converte de forma eficiente? É importante que você precisa saber o que tem numa proposta comercial. Certo? Resumo do seu diferencial, exemplo. A Terceiriza nasceu com o intuito de trazer uma solução mais completa. Então, além de serviços contábeis, nós temos o foco em gestão financeira empresarial. 2 a 3 opções de planos de BPO financeiro. É quando a gente monta e mostra as caixinhas, os planos com e sem agendamento bancário, relatórios que estão abrangendo e prazo de validade. Se você não coloca prazo de validade em uma proposta, o cliente acha que é ilimitado. E aí começam a surgir os erros. E aí começam a surgir os problemas. Certo? Então, tenha um diferencial. Se você ainda não tem uma empresa, coloca o seu diferencial como profissional. Ó, darei toda atenção no seu negócio. Quem está começando geralmente tem mais tempo. Então, coloca na sua proposta comercial, monta uma apresentação mini. Coloca uma foto profissional e diga, olha, meu diferencial é que eu vou acompanhar o seu negócio de perto. Eu vou me dedicar com um tempo de qualidade para fazer o seu negócio ficar organizado, para te entregar a gestão financeira que a sua empresa merece. É ou não é algo que todos os empresários gostariam de ouvir? É importante. Então, eu trouxe aqui para você um passo a passo comercial, tá? Por exemplo, no primeiro ponto é a definição do que será a proposta, identificando as necessidades do cliente, gerando aquela conexão. Poxa, estou com falta de tempo? Ótimo, com o BPO financeiro eu te entrego tempo de qualidade com o plano básico ou o plano avançado, com agendamento bancário. Você tem todo o financeiro 100% terceirizado conosco, profissional ou empresa capacitada, especializada no financeiro. Nós fazemos diariamente as rotinas de contas a pagar e receber. Então, a gente sabe o que está falando. A gente sabe o que está fazendo. Isso é gerar conexão, é apresentar uma solução a uma dor. No segundo momento, a apresentação da empresa ou apresentação pessoal. Aí entra aquela parte que eu falei da apresentação. Você tem que dizer o porquê você está aqui. Olha, o meu intuito com o meu negócio, o meu intuito com o serviço de BPO financeiro é mostrar o melhor caminho através dos números. Olha que lindo isso. É o propósito da Terceiriza. Mostrar o melhor caminho através dos números. É a nossa apresentação, o nosso propósito como negócio. E é o momento de você gerar essa apresentação e autoridade. Então, nesse momento, você também dá o seu carteiraço, como eu gosto de dizer, tá? Apresenta com a faculdade, se você tiver, apresenta a quantidade de clientes atendidos, se você tiver, apresenta o que mais? Você pode apresentar alguns cursos de capacitação técnica que você possui, especializados na área. Lembrando que para trabalhar com BPO financeiro, você não precisa ser formado, você não precisa ter um registro. Então, é importantíssimo salientar isso, porque é uma oportunidade ainda existente, né? Não foi homologado nada relacionado a isso. Então, você pode trabalhar com BPO financeiro sem ter formação técnica ou registro. É a gestão financeira terceirizada, rotinas de contas a pagar e receber.
serviço de apoio administrativo a empresas. Então, é uma oportunidade muito legal para você. Terceiro passo, mostrar o valor, organização e abrangência do BPO. Aí você entra com solução. Olha, benefício, benefício, solução, tá? E por último, preço. Antes de apresentar o preço, apresente e mostre o seu valor. Mostre o valor do serviço, certo? Com um prazo determinado. Olha, a proposta tem a validade de 7 dias para garantirmos os valores e condições que foram pensados personalizadamente para sua empresa. Ou seja, realmente você vai tirar um tempinho para montar essa proposta, apresentar essa proposta, precificar essa proposta. Por que o cliente queira fechar daqui a 6 meses com você, ele tem o direito de receber o mesmo valor de proposta? Não, ele vai ser reajustado, o valor provavelmente vai aumentar. A proposta era limitada, com validade de 7, 15 dias. Faz sentido você limitar o prazo de validade? A meu ver, faz. Pelo fato de você investir o tempo, o seu custo, hoje é um, o seu custo amanhã pode ser outro. Então, é importante que você limite. Senão o cliente acha que é ilimitado e aí eu acho que a negociação, a parceria já começa errado, tá bom? Como usar redes sociais, grupos e indicações a seu favor? Um desafio prático. Aqui nós temos diversas redes sociais. E eu sei que quanto mais redes sociais nós estivermos, melhor. É lindo falar isso, mas a prática, ela é outra, né? Eu sei, eu também vivencio isso. Eu deveria estar no TikTok, eu deveria estar assiduamente no YouTube, eu deveria estar com o meu LinkedIn publicando todas as palestras, os cursos que eu faço. Eu consigo? Não. Isso que eu tenho ajuda. Mas, olha, eu entendo que para você que está começando agora, você pode estar pensando, nossa, eu era para estar fazendo tanta coisa, mas de verdade, começa com uma. Exclui todas as outras, foca e coloca energia em uma ação prática. E aqui eu quero trazer algumas, tá? A principal delas é o nível de consciência que você precisa, sim, nem que seja como cartão de visitas, usar o Instagram para apresentar os seus serviços. Se você não usar o Instagram para apresentar os seus serviços, você estaria recebendo esse tipo de mensagem no seu direct, como eu recebi? Oi, gostaria de um orçamento de BPO, em que tipo de serviços vocês são especializados? Vocês emitem nota e boleto e envio para o cliente? Gente, é exatamente isso que o BPO financeiro faz. Em que tipo de serviço vocês são especializados? Gostaria de obter mais informações sobre o trabalho de gestão financeira. Viu que nem sempre o cliente fala BPO? Ele vai intercalando conforme o nível de conhecimento das nomenclaturas dele, mas o serviço que ele quer é o mesmo. É o mesmo serviço. Ele pode ter preferências de pacotes diferentes, mais básicos ou mais avançados, certo? Então, eu trouxe para você que não tem nenhum cliente, tá? Tá começando do zero. Algumas tarefas. Fazer uma pesquisa ativa, ou seja, procure perfis de empresas e empresários locais nas redes sociais. Começa pela tua região local, tá? Faça interação estratégica. O que é isso? Curta, comente, envie mensagens diretas, personalizadas, destacando que você entende os desafios deles, gerando conexão. Olha, vi que sua empresa está crescendo aqui na região. Desculpa. Já pensou em como organizar o financeiro para facilitar esse processo? Eu não estou vendendo nada quando eu mando essa mensagem. É ou não é? Eu estou me colocando à disposição. Eu tô gerando uma interrogação ali para o cliente, para o possível cliente, né? E aí você pode o quê? Compartilhar dicas rápidas, enquanto isso, nos seus stories, reels, carrossel, no Instagram. Mostre soluções simples de controle financeiro. Gente, não precisa nem aparecer para fazer isso. Não precisa. Filma o computador, algum gráfico legal, alguma planilha de fluxo de caixa, algum sistema que você já tenha conhecimento. Faça. Ai, Karina, eu não tenho cliente, como é que eu vou gerar esse conteúdo? Faça o BPO financeiro pessoal.
das suas contas bancárias. Já pensou nisso? Sim, você precisa ganhar segurança fazendo, eu entendo, concordo. E por que não fazendo com o seu próprio CPF? Ah, Karine, não tenho empresa, não tenho funcionário, não tenho cliente. Faz com o teu CPF. Ah, mas Karine, não tem toda a movimentação. Faz com o CPF do teu pai. O CPF de alguém que tenha um fluxo legal, que seja, obviamente, do teu círculo pessoal e vá entender a tua necessidade de liberar um extrato, por exemplo, em OFX ou um acesso secundário, enfim. Certo? E aí você vai começando a gerar conteúdo. Ah, não quero aparecer, tarará, tarará. Tá bom. Medo, receio, vergonha não paga boleto. Essa frase é bem clichê, eu tenho certeza que você já sabe, mas você precisa gerar conteúdo. O ChatGPT tá aí, gratuitamente à tua disposição. Coloque uma mensagem, chat. Não quero aparecer nas redes sociais, mas quero criar um Story, Reels e Carrossel, mostrando soluções simples de controle financeiro para empresários. Empresários atentos valorizam quem entrega valor antes de vender. Coloque essa mensagem no ChatGPT. Só testa. Ele vai te trazer ideias. Ai, Karine, mas eu não sou criativa. Olha, com o ChatGPT hoje, não existe isso. Não existe isso. O que tu não sabe fazer, tu aprende. Tem gente que virou programador com o ChatGPT e não sabe fazer um código de nada. Não sabe nem o que é código de base. Vai saber o que é código de prompt, de Python, não sei. Então, assim, quem quer faz, quem não quer arranja, desculpa, me desculpe. Mostre bastidores. Ai, Karine, eu não tenho um escritório legal, eu não tenho um local de trabalho. Casa, arrume um fundo neutro, coloque uma luminária, essa aqui é até da Shopee, que nem tá ligada porque eu não esqueci de ligar de novo. É só para gerar um fundinho, gerar uma coisinha, um detalhezinho. Precisa não. Fundo branco, eu comecei assim. Na próxima aula, eu vou colocar, se eu lembrar, uma foto dos primeiros publicações que eu fiz. Como é que era o meu cenário, para vocês verem? Era uma mesinha, um fundo branco, uma mesinha pequenininha, branquinha, toda descascada, não dava para ver, porque a parte que eu filmava, obviamente, não era para mostrar os defeitos, né? Mas ela estava ali, neutra, tranquila. Nem tanto, nem tão pouco. É o que eu tinha. Então, assim, faz. Mostre bastidores da mesinha que tu tem, um cantinho que vai aparecer neutro, profissional. Publique trechos do seu dia organizando as finanças. Isso gera credibilidade e alguém pode te pedir ajuda por direct. Tá bom? Grupos e ideias práticas. Participe de grupos relacionados a negócios, empreendedorismo e segmentos do seu público-alvo. Contribua sempre antes de oferecer qualquer coisa. Essa é a regra. Responda dúvidas, auxilie com planilhas ou informações, seja solícito. Torne-se referência dentro desse grupo. Olha, a Karine está sempre ali ativa, participando. Nossa, eu vou pedir para ela trazer mais conteúdo sobre esse assunto. Gente, é assim que começa? Mas você precisa dar a cara para bater. E sim, existem outras formas de captar sem ser necessário mostrar o rosto, a face, tá? Fica tranquilo. Mas eu sugiro que você faça esse teste. Ofereça uma solução gratuita, por exemplo, como uma isca digital. Nesse networking que você tiver, por exemplo, diga, olha, comece a agregar algum valor, entre algum assunto relacionado à empresa da pessoa e diga, olha, eu tenho um diagnóstico de saúde financeira, se você quiser, é totalmente gratuito. A gente pode marcar um horáriozinho, 30 minutos, a gente já consegue coletar algumas informações e fazemos um diagnóstico. Como é que é esse diagnóstico? É entendendo se a pessoa tem esse controle financeiro, se está gerando caixa positivo ou negativo na empresa. Perguntas básicas, se tem controle de contas a pagar, se paga as contas em dia. É um diagnóstico geral, genérico, de saúde financeira? Sim.
mas é um diagnóstico de saúde financeira. Se a pessoa não souber responder essas 5 perguntas sobre o seu negócio, ela não tem controle financeiro. E a saúde financeira do negócio está prejudicada, correndo riscos. Concorda? Sim ou não? Então, não é difícil. Basta que você se proponha a fazer, certo? Então, respeite as regras, não fique vendendo, não seja um vendedor chato, foque em ajudar primeiro. Essa é a maior regra e estratégia que talvez eu poderia compartilhar em um networking, tá? O desafio é, essa semana ajude pelo menos 3 pessoas em grupos, sem cobrar nada, só para mostrar o seu conhecimento. Ajude 3 pessoas. Organize o contas a pagar de 3 empresários. Faça o controle de inadimplentes. Avalie, concilie quem recebeu, quem pagou, quem está inadimplente e mande esse relatório, essa relação para esse empresário. Certo? São desafios práticos. Aqui um script de abordagem. Eu sei que vocês estão aí com essa dúvida. Como eu posso abordar? Beleza, já tenho esse possível cliente. Então, o desafio é, faça 5 interações por dia com empresas da sua cidade ou região, curtir, comentar, enviar um direct. Nunca venda de cara, siga as regras anteriores, tá? Primeiro script sugestivos. Sem delongas, pois sei que o que você tem pouco é tempo. Como empresário, múltiplas funções, necessidade de gestão de pessoas e gerenciamento de riscos o tempo todo. Com tudo isso, como está a gestão financeira da sua empresa? Não quero te ressaltar mais um problema aqui, mas sim te mostrar uma solução eficiente que vai solucionar, pelo menos, esse setor que pode levar a sua empresa ao fracasso ou ao sucesso. Eu que montei esse script, tá? Não foi o ChatGPT. É por isso que tem alguns detalhezinhos ali que eu vou arrumar no material, tá? Mas eu gosto muito de ser direta e prática. Então, obviamente, vai dar um olá fulano, né? Antes, dá um oizinho. Mas assim, sem delongas, fulano, pois eu sei bem que a coisa que você menos tem é tempo. Tá? Essa era a abordagem. Pode ser por áudio, pode ser por mensagem, tá? Como empresário, múltiplas funções, aí você gera conexão, lembra? Problemas, dor, necessidade. E aí você vem com a solução, não escancaradamente, ela está subjetiva aqui. Você está perguntando, demonstrando interesse em como está a gestão financeira. Então, ó, não quero te ressaltar mais um problema, mas sim te mostrar uma solução eficiente que vai solucionar tudo isso aí, tá bom? Segundo script, de abordagem ativa, iniciando a conversa após um certo engajamento, né? Fulano, vi seu post sobre o tema relacionado. Aí tu pega ali o tema do feed, por exemplo, ou um story que a pessoa publicou. E achei super relevante. Sabe quais tipos de publicação dá para fazer esse gancho? Exemplo, a pessoa está em um curso e publicou essa foto de presença num curso, certificado. Ou ela está em um cliente fazendo um atendimento, sabe? É isso, tá vender uma mercadoria legal, é isso. São posts que a própria empresa ou o empresário faz do seu negócio, tá? Aí você vai pegar esse publicação e colocar, gerar algum interesse, alguma conexão. Olha, achei super relevante por causa disso. Olha, isso aqui me chamou a atenção, legal. Trabalho com organização financeira para pequenos negócios. Me coloco à disposição para tocar experiências ou compartilhar alguma dica útil. Se fizer sentido, estou aqui. É importante sempre terminar com uma pergunta, tá? Então, eu sugiro que nesse script você coloque como está a parte da gestão financeira do seu negócio hoje? Ou me fala mais sobre o seu negócio, em como posso te ajudar, enfim. Você começa a questionar mais para gerar sempre essa contrapartida na conversa, tá? Não pode ser um monólogo. Outra questão estratégica, indicações, networking ativo, ideias práticas. Peça indicação de forma inteligente. Não precisa ser de um cliente para outro possível cliente. Por exemplo, depois de um atendimento ou conversa útil com um empresário, pergunte:
Você conhece alguém que pode precisar desse tipo de ajuda com finanças? Pode ser algum familiar que você está ajudando a organizar o financeiro. Uma pessoa conhece milhões de pessoas, né? Várias, 1000 pessoas. Ou aquela outra pessoa diferente conhece outras milhares de pessoas. É isso que você tem que entender. A bolha, ela não está na sua volta apenas. Ela até pode estar, mas você precisa furar essa bolha. E à medida que você fura perguntando, você aumenta a sua capacidade de conversão em vendas, tá? Deixe fácil para o cliente indicar. Olha, não, eu até tenho uma pessoa que eu acho que precisa desse trabalho. Ok, cria um cartão digital, uma mensagem pronta para ser encaminhada. No WhatsApp, por exemplo. O mais importante é você tentar coletar esse WhatsApp, tá? Porque aquela coisa, eu vou fazer isso. A pessoa já está fazendo favor em ter o esforço de pensar qual é esse possível cliente para te indicar. Aí ela tem que fazer outro favor de mandar o teu cartão de visita para esse indicado. Aí o indicado tem que fazer um terceiro favor de entrar em contato. Se o Sol alinhar com a Lua, tu entende que nós estamos dificultando o processo de indicação quando a gente faz isso? Tem alguém que se identifica com esse trabalho, que precisa desse serviço, que é a minha área de especialização, para me indicar? Tenho, fulano, ótimo, me passa o contato dele? Sim, ótimo, beleza. Se ele fechar, enfim, eu dou um retorno, te pago aí um refri. Entendeu? É assim. Você facilita porque o esforço tem que ser mais seu do que qualquer outra pessoa, tá bom? Deixe fácil. E recompense essas indicações. Ofereça uma consultoria gratuita, um desconto para quem indicar um novo cliente ou até um cashback, né, um comissionamento. Desafio: faça uma lista de 10 contatos de confiança, amigos, familiares, ex-colegas de trabalho e peça indicação direta usando uma mensagem personalizada. Outro ponto muito importante: parceria com escritório de contabilidade. Eu não coloquei aqui porque existem várias formas de fazer essa parceria, tá? Mas eu sei que é uma demanda muito grande, uma oportunidade excelente para você captar os primeiros clientes. Você pode e deve fazer essa parceria. Prepara um material, colocando as caixinhas dos planos e preços a partir de, porque a gente só vai definir o preço quando, pessoal, quem está prestando atenção na aula, comenta. Quando a gente realmente coloca o valor fechado. Precifiquei, o plano A é um valor, o plano B é Y valor e o plano C é Z valor. Quando a gente tem a volumetria, lembra? As quantidades, certo? Então, quando a gente trabalha com material de proposta para escritórios, a gente coloca os benefícios do BPO, o que contempla o escopo do nosso trabalho, mas os planos são a partir de... Por quê? Porque a gente só vai conseguir fazer o checkmate quando a gente estiver ali conversando com esse cliente, tá? Não tem como sair precificando aí a moda chute, a moda louco, sair chutando o valor, o preço, tá? Isso é erro na certa. E aí, como é que a remuneração do escritório contábil funciona, né? Por, obviamente, abrir essa carteira de possibilidades. Primeiro, o escritório vai conseguir desafogar o setor contábil, tendo a contabilidade em dia com o serviço de BPO financeiro indicado. Então, você vai fazer aí o repasse dessas informações e a área contábil não vai precisar ficar digitando extrato bancário, tá? Ou tendo contabilidade em atraso. Então, esse é o maior ganho, a meu ver. O segundo ganho é um comissionamento. Você pode dar um comissionamento, geralmente ele é limitado até 6 meses, e um percentual sobre aquele honorário se o cliente permanecer ativo em carteira, né, com você. Então, acho justo e é uma forma também do cliente que abriu essa possibilidade de carteira também receber uma remuneração extra, tá bom? E é excelente, não deixem de fazer também. Então, para completar essa parte de scripts e abordagem, eu trouxe aqui para você praticar esse script de abordagem passiva. Você ou o escritório contábil que já tem clientes recorrentes, empresários, possíveis clientes de BPO financeiro, pode mandar o seguinte script. Prezado cliente, devido à alta demanda por esse serviço, é com muita satisfação que venho avisá-los que agora estamos oferecendo o serviço de terceirização financeira, BPO financeiro, gestão financeira, financeiro externo, lembra? Primeira aula de nomenclatura.
para algumas empresas pontuais. Esse serviço otimiza sua rotina diária e traz uma segurança e clareza das informações financeiras. Nós não estamos colocando textão, é só um breve interesse ali sobre a solução. Se quiser saber mais sobre esse serviço, digite Quero Saber Mais, que montamos 3 opções de propostas personalizadas. Lembra da caixinha? Das caixinhas? É isso. Isso é metodologia. Isso é organização e segurança. Certo? E aí, quem é que vai usar os scripts? Espero que todos usem para que vocês consigam colher frutos, tá? Dessa semana do BPO Financeiro na prática. Então, eu quero resumir aqui os desafios práticos das redes sociais até o momento, tá? E o WhatsApp é também rede social, para quem não sabe, tá bom? 5 interações reais por dia, curtir, comentar, mandar mensagem útil, fazer o script de abordagem na prática com esses possíveis clientes identificados, empresários, tá? Grupos, ou seja, 3 ajudas espontâneas em grupos de networking, em grupos de empresários, em grupos aleatórios que você identifique como sendo empresários. LinkedIn, gente, tem tanto grupo de vaga de tanta coisa. É muito bacana. Indicações, solicite, peça indicações ativamente para pelo menos 10 contatos. Ah, eu tenho vergonha. Bom, fique com a sua vergonha então, porque a gente está ficando com os clientes. Entende? Você escolhe o que você quer levar da aula de hoje. A vergonha, manter com ela, se abraçar nela, ou começar a fazer, deixar a vergonha de lado e começar a colher frutos. Não talvez hoje, mas em até 90 dias, fazendo tudo isso de estratégia, abordagem, scripts. Olha, é difícil, hein? É bem difícil de não dar certo. E dica extra, monte uma planilha de contatos, registre quem você abordou, isso é muito importante, como você abordou e os próximos passos. Se a pessoa deu retorno, se não deu, se deixou no vácuo, acontece, tá? Tem que te ser bem sincero aqui. Vai acontecer, porque o comercial ele funciona assim, você aborda 10, talvez 3 te deem um sinal de vida e um feche. Esse é o normal, funil normal de um comercial vida real, tá bom? Comercial que já é experiente no mercado. Agora, se está começando agora, sim, talvez tenha que abordar 20 para talvez 5 te dar um retorno e um fechar. Sim, ok, tá dentro. É isso, tá? Então, o meu papel aqui é te mostrar a realidade. Então, a dica extra para você não perder esses leads, que a gente chama que são possíveis clientes, é você medir o seu progresso. Olha, essa estratégia deu certo, essa aqui o lead estava mais quente, né? Esse aqui eu escolhi melhor o empresário para colocar. Não, esse aqui eu usei o script de abordagem ativa, prática, funcionou mais do que o outro. Aí você vai medindo o progresso. Certo? E o que dizer e o que evitar nas primeiras interações, pessoal? Primeiro, não aborde com vendas diretas. Já falei, mas estou frisando aqui, tá? Você precisa de um BPO? Posso te mandar uma proposta? Não, nunca faça isso. Ofereça o serviço de organização financeira. Quer fechar comigo? Não, nunca faça isso. Ou faça se você quiser levar um não bem dado. Evite mensagens genéricas ou copiadas. Evite frases como: olá, ofereço consultoria para várias empresas. Bom dia, sou especialista em finanças. Não gerou interesse, não gerou conexão, só está vendendo. Você acabou de aprender que não precisa de clientes, nem de muitos seguidores para conquistar seus primeiros clientes de BPO financeiro. Então, você não precisa ter uma carteira grande de clientes para conquistar o primeiro cliente de BPO. E nem muito menos seguidores no Instagram. Você precisa começar com a sua rede atual de alcance. E furar a bolha, que é muito importante. E aí, muitas vezes eu escuto de colegas que já têm escritório contábil, tá? Abordo junto ou separado do serviço contábil, Karine? Bom, quem tem que responder essa pergunta não sou eu nem você. Nós temos que saber a opinião do nosso cliente. Vou colocar um print de tela de um cliente que fechou conosco.
é cliente até hoje, tá? E ele dá a sua opinião voluntariamente, eu nem solicitei nada, tá? Sobre exatamente essa pergunta. Eu abordei e ofereci que nós temos contabilidade e BPO. O cliente só queria contabilidade. Ele nem talvez sabia que precisava de BPO, mas eu abordei e falei que nós temos esses dois serviços concomitantes dentro do escritório. E olha o feedback dele. Me deem ok se está saindo o áudio certinho aí, tá? Não tá saindo? Tá, me deem um minutinho aqui. Só vou tentar compartilhar de novo, porque às vezes dá esse bugzinho. Só um minuto. Ó, vou dar o play de novo, só me confirmam se está saindo certinho, tá? Olá, Karine, boa tarde, tudo bem? Obrigado por encaminhar a proposta. Confesso que achei bem interessante as condições. Com uma única empresa, a gente consegue estar unindo a parte de BPO financeiro e também a parte contábil, tá? Tudo numa só empresa. E parabéns aí pelo modelo de apresentação. Eu confesso para você. Deu certo? Show. Muito bem. Então, esse cliente, além de ele elogiar a proposta comercial, ele também disse que foi uma vantagem ter fechado os dois serviços conosco. Foi para ele um diferencial. Então, não sou eu que estou dizendo, tenho provas. E esse cliente eu nem pedi o feedback, foi totalmente voluntário, mas eu comecei a pedir. E assim como ele, eu recebi vários outros feedbacks de que, poxa, é muito melhor contratar dentro de um local os dois serviços que são complementares e toda a empresa precisa. Então, não tem como salientar ainda mais para vocês aqui a importância de ter o BPO financeiro apresentado como solução para empresários. E você ainda está achando que não conseguirá fechar os primeiros 10 clientes nos próximos 90 dias? Olha, se tem alguma coisa aí na sua cabeça dizendo, te deixando para baixo, te fazendo aí desacreditar de você mesmo ou de tudo que você aprendeu até agora, da sua capacidade. E sim, isso tem muito a ver com autoestima, tá? Vendas precisa desenvolver autoestima. Vendedor precisa desenvolver. Porque tem que bater no peito, tem que dizer, eu sei o que eu tô fazendo, eu vou solucionar o teu problema e realmente solucionar, tá? Então, eu quero te dizer que eu recebi alguns feedbacks e eu tô muito feliz por isso. Estou com 4 empresas depois que assisti a sua imersão, preciso me capacitar para poder explicar melhor o meu trabalho e fazer o meu contrato, ou seja, fechamento de contratos. Fechei contrato de 1.800 mensal, mas quero aprender a fazer dessa forma, a ferramenta que otimiza e traz profissionalismo. Fechei mais um cliente hoje que estava em processo desde março, já estou ganhando mais do que ganhava na antiga empresa com 8 anos de trabalho CLT, chegando a 7.000 mensal desde janeiro, depois do seu curso. Olha que bacana. Primeiro cliente fechado, com plano 990. Tem muitos feedbacks aqui. 12 clientes em dia, BPO financeiro, em 4 meses de trabalho. Então, eu quero te dizer que assim como vários colegas conseguem e conseguiram, e ainda vão conseguir, através da semana do BPO financeiro na prática, na próxima aula, eu vou quebrar sua objeção em relação a da promessa à entrega. Vendi, e agora? Eu preciso entregar? Vamos falar de entregáveis no BPO financeiro, que é um assunto que eu também adoro, porque é a cereja do bolo. É quando a gente valida tudo o que nós vendemos de fato. É o momento que a gente mostra a nossa capacidade como profissional e soluciona problema. Ameniza dor real, dor latente que todos os empresários possuem hoje no mercado. A gestão financeira ela é extremamente essencial para toda e qualquer empresa. Muitos empresários não têm gestor financeiro ou não são ligados à gestão financeira do seu negócio. E aí existe uma margem, uma brecha muito grande
no mercado no qual o BPO financeiro se encaixa perfeitamente. Então, nós vamos ver da promessa à entrega na próxima aula. Lembrando para você que ficou até o final, muito obrigada pela sua presença e participação. Tem material exclusivo para você, será enviado no grupo do WhatsApp novamente. Não esqueça de marcar a hashtag Semana do BPO na Prática, lá na última foto do Instagram, e me marcar no Stories para eu poder te conhecer e saber o seu feedback também. Muito obrigada, esse é o meu Instagram. Siga lá e comente sobre o feedback dessa aula, feedback sincero, tá? Não quero que seja mais uma aula para você, eu quero que seja a aula prática que vai te trazer resultados no BPO financeiro, certo? Lembrando, o material vai ser disponibilizado, tá? Só para salientar e reforçar. No WhatsApp, esteja inscrito lá, esteja no WhatsApp, fique de olho nas mensagens e não perca a próxima aula. Te vejo lá às 20 horas, também horário de Brasília. Muito obrigada por hoje e até mais. Tchau, tchau.